Olá, sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Número 1. A professora de matemática desenhou no quadro da sala de aula o seguinte quadrado. É esse quadrado amarelo aí, com lado medindo 7 centímetros. Em seguida, realizou o diálogo abaixo com sua turma. A professora perguntou: turma, se a medida do lado desse quadrado dobrar, o perímetro dobra? E a turma respondeu: sim. De acordo com o desenho e o diálogo da professora com a turma, pode-se afirmar que a resposta da turma está correta ou não? Justifique sua resposta com cálculos. Vamos calcular o perímetro inicial sem a mudança na medida do lado. São 4 lados que medem 7 centímetros e a soma de 4 medidas de 7 centímetros é igual a 28 centímetros. Agora vamos calcular o perímetro com a medida do lado dobrada. Aí cada lado vai medir 14 centímetros, né? Somando 4 medidas iguais a 14 centímetros, a gente encontra 56 centímetros. Então a turma está correta porque 56 centímetros é realmente o dobro de 28 centímetros. Então guarda essa dica. Dobrou a medida do lado do quadrado, dobrou a medida do perímetro também. Número 2. Considere a figura formada por 9 quadrados com 2 centímetros de lado cada um deles. Essa figura que você está vendo aí. Priscila quer desenhar uma ampliação dessa figura usando quadrados que tenham como medida de lado o dobro da medida do lado dos quadradinhos indicados. Se Priscila resolver preencher a ampliação com quadradinhos idênticos aos da figura inicial, ela poderá concluir que a nova figura será formada por quantos quadradinhos? Cada quadradinho da ampliação, então, vai ter lado medindo 4 centímetros, certo? 4 centímetros é o dobro de 2 centímetros. Você vê aí, então, um desses quadradinhos. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos completar a nova figura, que tem que ter 9 quadradinhos. Cada um desses quadradinhos, o lado mede 4 centímetros. Agora, a gente vai ver o que vai acontecer se a Priscila decidir preencher essa ampliação com quadradinhos idênticos aos da figura original. Olha só o que vai acontecer, vai ficar desse jeito. Agora, em vez de 3 quadradinhos na horizontal, cada fileira passa a ter 6 quadradinhos. E na vertical também, em vez de 3 quadradinhos, são agora 6 quadradinhos. Multiplicando o número de quadradinhos da horizontal pelo número de quadradinhos da vertical, 6 vezes 6, a gente encontra 36 quadradinhos ao todo. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. Número 3. Na figura abaixo, há 2 quadrados cujas medidas de suas áreas estão indicadas. Pinte de vermelho o quadrado que possui medida de perímetro igual a 40 centímetros. Toma muito cuidado porque a gente vai ter que fazer algumas continhas antes para descobrir qual é o quadrado que tem perímetro de 40 centímetros. Não caia aí nessa pegadinha da área que mede 40 centímetros quadrados no quadrado menor não, viu? A área do quadrado maior é de 100 centímetros quadrados e para chegar a esse valor, a gente multiplica 10 centímetros por 10 centímetros. Isso significa que a medida do lado do quadrado é igual a 10 centímetros. Veja que eu coloquei essa medida ali na figura. Então, olha só, o perímetro desse quadrado que tem lado medindo 10 centímetros vai ser igual a 40 centímetros. Então, prontinho, a gente pinta de vermelho o quadrado maior. Agora, responda as questões a seguir. Letra A. Para todo polígono é válido dizer que se conhecemos a sua área, imediatamente conhecemos o seu perímetro? A resposta é não. Não existe uma relação direta entre a área de um polígono e o seu perímetro. É preciso conhecer as medidas dos lados do polígono, tanto para calcular a área quanto para calcular o perímetro. Letra B. Como você poderia diferenciar área e perímetro? De forma simples, o perímetro é uma medida de comprimento ou contorno. No caso do quadrado, o perímetro é a medida do contorno do quadrado.
Já a área é uma medida de superfície, que cobre aí toda a parte interna ao contorno da figura. No caso do quadrado vermelho, eu pintei a área, eu pintei a superfície. Letra C. Qual a relação existente entre lado e perímetro? E entre lado e área? A resposta que eu vou dar aqui se aplica ao caso do quadrado, tá bom? Então, olha só, no caso do quadrado, o perímetro é a soma das medidas dos 4 lados. E a área do quadrado é o resultado dessa multiplicação. Lado do quadrado vezes lado do quadrado. Número 4. Escolha um número no tabuleiro e responda verdadeiro ou falso para a respectiva pergunta. A cada acerto, pinte o quadrado de azul. Para cada erro, anule o quadrado com um X. A intenção é que você pinte toda uma coluna, ou linha, ou diagonal. Olha, eu vou ter que acertar todas as perguntas, porque assim você vai ficar sabendo as respostas, né? E aí você vai poder corrigir a sua atividade. Número 1. Um quadrado teve as medidas de seus lados duplicadas. Agora, seus lados medem 9 centímetros. A medida de sua área inicial era 20,25 centímetros quadrados. Bom, a metade de 9 centímetros é 4,5 centímetros. E um quadrado que tem lado medindo 4,5 centímetros vai ter área medindo 20,25 centímetros quadrados. Então, o que está escrito aí na afirmativa 1 é verdadeiro. Se você acertou, você colore de azul o quadrinho 1. Se você errou, faz um X. Número 2. Todo quadrado que tem a medida de seu perímetro quadruplicada tem a medida de sua área multiplicada por 16. Vamos pegar o exemplo de um quadrado que tem lado medindo 1 centímetro. O perímetro desse quadrado vai ser igual a 4 centímetros. E a área vai ser igual a 1 centímetro quadrado. Agora veja um quadrado que tem lado medindo 4 centímetros. O perímetro desse quadrado é igual a 16 centímetros e veja que 16 centímetros é o quádruplo do perímetro anterior, que era de 4 centímetros. A área do quadrado que tem lado medindo 4 centímetros é igual a 16 centímetros quadrados. Então, quando o perímetro passou de 4 para 16, a área passou de quê? De 1 para 16. Então, realmente, ela foi multiplicada por 16. Portanto, o que está escrito aí na afirmativa 2 é verdadeiro também. Se você acertou, pinta o quadrinho 2 de azul, como eu fiz. Caso contrário, marca um X aí nesse quadrinho. Número 3. Todo quadrado que teve a medida de sua área duplicada também teve a medida de seu lado duplicada. Vamos ver o exemplo de um quadrado de lado medindo 1 centímetro. A área desse quadrado é igual a 1 centímetro quadrado. Agora vamos ver o exemplo de um quadrado que tem lado medindo 2 centímetros. A área desse quadrado vai medir 4 centímetros quadrados. Então, quando a medida do lado do quadrado é duplicada, o que acontece com a área? A área não é duplicada também. A área é multiplicada por 4, ou seja, a área é quadruplicada. Portanto, o que está escrito aí na afirmativa 3 é falso. Se você acertou, assim como eu, pinta o quadrinho 3 de azul, se não, marca um X no quadrinho. Número 4. Um quadrado de medida de área igual a 100 centímetros quadrados teve seu lado reduzido pela metade. Sua nova área mede 50 centímetros quadrados. Vamos ver o caso de um quadrado que tem lado medindo 10 centímetros. A área desse quadrado é igual a 100 centímetros quadrados. Agora, se a gente reduz a medida do lado pela metade, o lado passa a medir quanto? 5 centímetros. Então, a área desse quadrado vai medir quanto? 5 vezes 5 dá 25 centímetros quadrados. Então, olha só, quando a gente reduz a medida do lado à metade, a área é dividida por 4. A área não é reduzida à metade. Dá para ver isso porque 100 dividido por 4 é igual a 25 e não 50. Portanto, a afirmativa 4 é uma afirmativa falsa. Se você acertou, pinta o quadrinho 4 de azul. Se errou, marca um X aí nesse quadrinho. Número 5. Um quadrado com perímetro medindo 24 centímetros tem área medindo 24 centímetros quadrados. Vamos ver um exemplo de um quadrado com 24 centímetros de perímetro. A medida do lado desse quadrado é igual a 6 centímetros, a gente descobre isso dividindo o perímetro por 4. Como o lado mede 6 centímetros, a área vai medir 6 vezes 6, ou seja, 36 centímetros quadrados. Então, se o perímetro do quadrado é igual a 24, a área vai ser igual a 36. Portanto, é falso o que está escrito aí na afirmativa 5. De novo, acertou, colore o quadrinho 5,
errou, marca um X. Número 6. Um quadrado com perímetro medindo 60 cm tem área medindo 225 cm². Vamos ver o caso de um quadrado que tem perímetro medindo 60 cm. Dividindo por 4 a medida do perímetro, a gente encontra a medida do lado, que vai ser igual a 15 centímetros. E a área do quadrado que tem lado medindo 15 centímetros é igual a 225 cm², porque 15 vezes 15 dá 225. Portanto, o que está escrito aí na afirmativa 6 é verdadeiro. Se você acertou, pinta o quadrinho 6 de azul. Se errou, marca um X. Número 7. Um quadrado tem seus lados reduzidos à terça parte. Seu perímetro também é reduzido à terça parte. Vamos ver se isso é verdadeiro, hein? Vamos pegar o exemplo de um quadrado que tem lado medindo 3 centímetros. O perímetro desse quadrado, então, mede 12 centímetros. Se a gente reduz a medida do lado à terça parte, ele passa a medir quanto? 1 centímetro. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o perímetro do quadrado passa a medir quanto? 4 centímetros. E veja que 12 dividido por 3 é igual a 4. 12 centímetros dividido por 3 é igual a 4 centímetros. Então, realmente, se os lados do quadrado são reduzidos à terça parte, a mesma coisa vai acontecer com o perímetro. Portanto, o que está escrito aí na afirmativa 7 é verdadeiro. Se você acertou, pinta o quadrinho 7 de azul. Se errou, marca um X aí. Número 8. As medidas do lado e do perímetro de um quadrado são diretamente proporcionais. Vamos ver o exemplo de um quadrado de lado medindo 4 centímetros. O perímetro desse quadrado é igual a 16 centímetros. Reduzindo a medida do lado à metade, o lado passa a medir 2 centímetros. Aí o perímetro passa a ser igual a 8 centímetros. Então, lado e perímetro são sim diretamente proporcionais, porque se o lado é reduzido à metade, o perímetro também é reduzido à metade. A gente poderia fazer outro tipo de teste. Triplicar a medida do lado, o que ia acontecer? O perímetro seria triplicado também. Ou dividir por 5 a medida do lado, o que ia acontecer com a medida do perímetro? A medida do perímetro também seria dividida por 5. Enfim, as duas medidas vão variar da mesma forma, tá bom? Então, o que está escrito aí na afirmativa 8 é verdadeiro. Vou pintar o quadradinho 8 de azul. Se você acertou, faz a mesma coisa. Caso contrário, já sabe, tem que fazer um X. Número 9. As medidas do perímetro e da área de um quadrado nunca podem ser iguais. Será? Vamos ver o exemplo de um quadrado que tem lado medindo 4 centímetros. O perímetro desse quadrado é igual a 16 centímetros. E a área desse quadrado também é igual a 16, só que não são 16 centímetros, são 16 centímetros quadrados. Então, olha só, apesar de o perímetro ser uma medida de comprimento e a área ser uma medida de superfície, os valores, sem considerar a unidade de medida, podem sim ser iguais. Mas, se a gente considerar as unidades de medida, nunca uma medida em centímetros vai ser igual a uma medida em centímetros quadrados, porque uma se refere a comprimento e outra se refere à superfície. São medidas de natureza distintas. Então, reforçando, considerando só os valores, o que está escrito na afirmativa 9 é falso. Agora, se você considera que apesar dos valores serem iguais, as unidades de medida são diferentes, porque perímetro é contorno, área é superfície, aí você pode dizer que o que está escrito na afirmativa 9 é verdadeiro. Depende da interpretação. Aí, nesse caso, se você faz qualquer uma dessas duas interpretações, você vai pintar de azul o quadrinho 9, assim como eu fiz. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 7. Se você gostou, e claro também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!